No meio de São Paulo, na estação República do metrô, existe o Museu da Diversidade, uma iniciativa inédita em toda a América do Sul. Vamos conhecer? Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais uma edição do De Ladinho, a edição curta e em vídeo do Lado B. Eu brinco muito que ele é um museu militante, de uma certa forma, né? O museu, na verdade, ele é uma demanda muito antiga da população LGBT que não se via, né? Você não tinha, né? Até então, nenhum espaço onde as pessoas podiam se reconhecer, onde a comunidade podia, de uma certa forma, se ver, se enxergar, em um espaço onde a gente pudesse preservar a memória, a história e trabalhar essas questões da diversidade. Apresente-se para o internauta, por favor. Opa, eu sou o Franco Reinaldo, diretor do Museu da Diversidade Sexual de São Paulo. Legal. Então o museu nasce, na verdade, de uma demanda da própria população. Ele foi criado em 2012, mas ele funciona de uma certa forma regularmente há uns 3 anos aqui no metrô, né? E aí apareceu essa oportunidade de uma parceria com o metrô. E a gente foi procurar os lugares, a gente escolheu a República, por 2 motivos. O primeiro, porque é um lugar onde vivem e convive a população, né? Pelos lugares que a gente tem aqui nas redondezas do centro e onde as pessoas moram, e também por outro fator que não é muito bom, né? Mas foi por conta do assassinato do Edson Neres, né? Em 2000, aquele cuidador de cães que foi assassinado brutalmente pelos skinheads aqui na praça. Então, ele está aqui por uma questão de um símbolo de resistência mesmo da nossa comunidade, né? A primeira ideia que apareceu, o primeiro projeto era fechar ele, e a gente achou que não era bacana. A gente, como ele é um espaço como se fosse uma loja, tem várias vitrines, então a gente usa essa estratégia de se comunicar também para fora, de 2 maneiras, deixando essas janelas abertas, e também a gente desenha, o museu plota ele por fora também, então a exposição acontece dentro e fora. Isso tem duas razões, né? Uma, para a gente poder falar com quem está passando e que não tem tempo de entrar, e a outra, para falar para quem realmente a gente precisa falar, né? Com toda a população de uma certa forma e com quem é homofóbico ou tem problema de preconceito. Então ele acaba levando alguma informação. Isso. Muita gente às vezes entra sem saber o que é, apesar de estar bem grande, né? Museu da Diversidade. Ali a pessoa entra, ela fica um pouco receosa e depois ela acaba, né? A gente percebe que tem uma questão de educação, de educar mesmo para essa questão, né, da diversidade. Então, a primeira exposição que abriu o museu foi uma exposição que foi uma parceria com o Instituto Moreira Salles, que foi recuperar umas imagens de uma fotógrafa chamada Madalena Schwartz, que ela fotografava na década de 60, 70 à noite de São Paulo, os transformistas, né? A gente teve uma exposição com o Paulo Borges, São Paulo Fashion Week, sobre editoriais de moda e diversidade. A gente teve uma exposição que chamava Todos Podem Ser Frida, que trabalhava essas questões de gênero, então as pessoas podiam vir aqui se vestir de Frida, elas eram fotografadas e faziam parte da exposição. A gente teve uma exposição na época da Copa, que chamava No Nosso Time Joga Todo Mundo, né? Diversidade Futebol Clube, que era um evento que tem aqui em São Paulo, Futebol das Drags, né? Foi registrada por um fotógrafo da Folha, o Roberto Seton, e a gente fez essa brincadeira do futebol e dessa questão da diversidade, e brincar com essa questão do preconceito no futebol. Antes dessa exposição sobre o Caio, a gente teve uma exposição que chamava Sonhar o Mundo, em parceria com a ONU, para falar sobre direitos humanos. Então a gente plotou toda a declaração dos direitos humanos em volta, e foi muito bacana, porque as pessoas paravam para ler, né? Então e entravam, você tem uma cópia dessa lei, né? Que está na parede. A gente ainda não tem o espaço para isso, mas uma das coisas que o museu tem como missão é justamente fazer essa preservação e recuperar a história. Então a gente começa no ano que vem inaugurando um centro de referência, que vai ser virtual, e que a gente vai começar a coletar informação e colocar isso para que as pessoas possam ter acesso. A gente acaba recebendo todo mundo, né? Esse espaço é um espaço muito democrático. Então a gente tem família, tem gente
mais de idade, jovens. É um espaço bastante eclético, né? A gente percebe muitas pessoas diferentes.